processo de votação. Na qualidade de presidente do Conselho de Ética, proclamo o resultado da votação. 15 votos favoráveis ao parecer da relatora, 1 voto contrário ao parecer da relatora e 1 abstenção. Declaro aprovado o parecer da relatora, deputada Jaque Rocha, no qual recomenda a perda do mandato do deputado Chiquinho Brazão. Cumprimentar o presidente, sobretudo a nossa relatora Jaque Rocha, e parabenizar pelo excelente e consistente relatório que apresentou a esse Conselho de Ética, indicando a cassação do mandante do assassinato de Marielle Franco. Presidente, foram 6 longos anos de luta por justiça e, diante disso, por si só, já é inconcebível o pedido de adiamento por mais 6 meses dessa discussão. Foram 6 longos anos, e é importante lembrar que foram feitas muitas tentativas e, efetivamente, impostas dificuldades na investigação. Foram criados obstáculos, inclusive, por autoridades policiais, uma delas, inclusive, hoje também se encontra presa, mas também uma falta de vontade política, né, de solucionar um crime que teve repercussão nacional e internacional e que feriu muito seus colegas, os seus eleitores, toda a sociedade brasileira, sobretudo nós, mulheres, que nos inspiramos e hoje buscamos honrar, de algum modo, o legado de Marielle Franco. É muito importante destacar que houve falta de vontade política de solucionar esse crime, porque isso também revela o caráter e o perfil de muitas autoridades políticas no nosso país, que, inclusive, ao longo desses 6 anos, difamaram, ofenderam a honra de Marielle e tentaram criar uma série de fake news para, por um lado, despistar, por outro lado, tentar fazer a sociedade brasileira e a sociedade mundial esquecer um crime dessa magnitude. Só que o que foi possível, aliás, o que tornou possível a gente chegar até o dia de hoje, finalmente, com a possibilidade de resolução desse crime, é justamente a magnitude e a grandeza de Marielle Franco. E aqui eu queria destacar que era uma parlamentar exemplar, que teve um legado fundamental para as mulheres brasileiras, que teve uma vida pautada na ética, na honra, na defesa das pessoas mais vulneráveis, e que foi assassinada de forma brutal, junto com seu motorista, por um desses grupos perigosíssimos, criminosos, que atuam no Rio de Janeiro. E que só atuam, só têm força, porque têm relações profundas com autoridades políticas do nosso país, que estão nas câmaras municipais, estaduais, federal, estão no Tribunal de Contas, estão na polícia e estão no judiciário. Então, a violência e a injustiça a que muitas famílias brasileiras, e sobretudo cariocas, estão submetidas e que também acometeu Marielle Franco e seu motorista Anderson, tem responsabilidade de muitas instituições brasileiras e de muitas autoridades políticas. Por isso, é obrigação da Câmara Federal caçar o mandante do assassinato do Marielle. E eu espero que não haja, como houve, infelizmente, na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário, quando nós discutimos se ele deveria ter a sua prisão mantida ou não, eu espero de verdade que dessa vez não haja ninguém contrário a esse gesto de justiça e de reparação, como houve daquela vez. A Câmara, sem dúvida, protagoniza muitas ações vergonhosas para a sociedade brasileira e para a sociedade mundial, mas eu não tenho a menor dúvida de que aquela votação em que muitos parlamentares foram para a tribuna para dizer que ele deveria ser solto foi o pior que eu já pude presenciar aqui na Câmara, pelo menos desde o momento em que eu cheguei, a exercer o meu mandato parlamentar. O crime contra Marielle, infelizmente, apresentou para o Brasil o perigo que é seguir normalizando e naturalizando relações tão perigosas e criminosas,
porque isso tem uma consequência direta sobre a vida e sobre a dor de muitas pessoas, mas há outras ramificações. Existe um controle sobre os aluguéis, sobre o que as pessoas podem ou não podem fazer nos seus territórios, sobre taxas indevidas que lhes são cobradas, inclusive sobre o seu direito e possibilidade de participação política. Não é razoável que o Brasil siga convivendo com isso, pelo contrário. Isso traz problemas profundos para o cotidiano da vida de milhões de pessoas. E por isso, presidente, eu peço só mais um tempo para eu poder concluir a minha intervenção. Para além da resolução desse caso, da justiça por Marielle, por Anderson, pelos seus familiares, pelos seus eleitores, é importante levar adiante a investigação e a apuração de todos aqueles que são responsáveis pela manutenção das milícias e no crime organizado, no Rio de Janeiro e no Brasil. Principalmente porque há muitos indícios e provas de que há relação com autoridades públicas, autoridades das instituições brasileiras. Rony Lessa, no Supremo Tribunal Federal, que ao mesmo tempo também julga o mesmo caso, disse que, dentre outros objetivos, eles queriam atacar o pessoal. O deputado Chico Alencar já mencionou isso. Sem dúvida, eles atacaram. Assim, óbvio que eles atacaram profundamente. Mas isso não nos impede de... Claro, a dor não nos impede de seguir carregando também o nosso orgulho pelas nossas lutas, pelas nossas bandeiras, pela nossa dignidade e pelo legado de Marielle Franco. Quantas mulheres não se levantaram nos últimos 6 anos justamente para gritar com ainda mais força tudo aquilo que Marielle pôde defender ao longo de sua breve vida? Por isso que, por mais que queiram nos atacar, e nos atacaram, não tenho a menor dúvida de que a voz e a força de Marielle vai seguir presente aqui nesse parlamento. E o mandante do seu assassinato, não. Então, eu queria endossar o pedido da deputada Jaqueline Rocha pela cassação de Chiquinho Brazão. Queria endossar o pedido da sociedade brasileira para que se desmonte esses verdadeiros esquemas e esse verdadeiro crime que acontece das relações entre autoridades públicas, milícias, crime organizado, que tanta dor traz a tanta gente. Queria que todos aqueles que, ao longo dos últimos anos, difamaram, ofenderam, desrespeitaram e tentaram atacar a honra de Marielle Franco, reflitam profundamente sobre o que fizeram. Não espero que peçam desculpas. Eu sei que podem nem sequer mudar de opinião, nem sequer se sensibilizam, porque a gente que é capaz de fazer coisa pior. Mas saibam que vai ter gente disposta a sempre ir adiante para que eles e o seu projeto de morte, de destruição e de desrespeito, sobretudo às mulheres e aos setores mais vulneráveis, seja definitivamente derrotado e que a gente, de fato, possa ter uma sociedade menos violenta, com mais respeito aos direitos humanos, que era o que a Marielle defendeu ao longo de sua vida. Obrigada. Palavra ao deputado Pastor Henrique Vieira. Não se encontra. Não havendo mais inscritos, está encerrada a discussão da matéria. Passa a palavra à relatora para a réplica até 10 minutos e prorrogar.